Esse aqui é o Volkswagen Virtus MSI, que é a versão de entrada. E no vídeo de hoje eu vou detalhar ele para vocês, assim como em todos os meus outros vídeos. O Virtus foi apresentado, se eu não estou enganado, em 2018, no final de 2019, como o sedã do Polo. Então ele compartilha até a porta da frente, por assim dizer, muitas dos itens do Polo. E esse aqui não foge à regra. Ele na época foi considerado justamente um mini Jetta por causa do tamanho dele. É um sedã grande, por sinal. Ele realmente chega a parecer bastante uns Passat, até um pouco mais antigo no tamanho, porque ele é realmente muito grande, muito espaçoso. Em matéria de segurança ele chegou a conseguir 5 estrelas. Então nesse aspecto também não deixa nada a desejar. Mesmo as versões de entrada já tem controle de tração, controle de estabilidade. Essa aqui tem 4 airbags. Só que ela é um pouco despojada de várias outras coisas que eu vou mostrar ali para dentro depois. Essa aqui, por ser a versão de entrada, ela não tem farol de neblina, não tem farol de milha. Os faróis sempre são simples, diferente do GTS, que é o único que tem projetores e DRL. Esse aqui não, é um farol dupla parábola, que ele acende nos dois, inclusive. Tem lâmpada aqui, tem ali e tem embaixo, na seta. E essa aqui, diferente de algumas outras versões, ela não tem identificação, por isso que ela é chamada só de Virtus MSI. Os retrovisores tem repetidor de seta, inclusive ele tem um outro indicador aqui dentro, que dá para você ver a hora que você está dando seta. O design dele é bem característico porque ele tem bastante esses vincos, que segundo a Volkswagen serve para dar rigidez na porta em caso de pancada. Tanto que é uma porta até que um pouco difícil de recuperar justamente por causa desses vincos. Aqui tem o tanque, que a abertura não é interna, é feita apertando aqui. Aproveitando que eu estou aqui atrás, o porta-mala ele tem abertura na chave, só que ele tem um botão aqui embaixo também para você conseguir abrir ele. E o porta-mala é um dos chamarizes desse carro porque é enorme. Já tem algumas coisas aqui, mas dá para ver que é gigante. O porta-mala desse carro não deixa nada a desejar e, se eu não me engano, esse aqui era um dos maiores porta-malas do segmento. É realmente gigante. Ele tem top tether, que é para prender cadeirinha. No banco também tem isso também. Não é dobradiça pantográfica, é pescoço de ganso. Mas, como dá para ver aqui, é realmente gigante. E ele tem também uma boa área para você conseguir colocar as coisas. Não é um porta-mala que ele é muito alto, nem muito avançado. Então vai caber boa parte das suas malas que você não vai poder precisar se preocupar. Um dos elementos de design que eu gosto bastante do Virtus é essa lanterna, que ela é bem fina, ela vai bem para dentro da lateral. E esse recorte aqui, que ele chega a parecer quase que um aerofólio. Eu gosto bastante do design dele justamente por causa disso. Ele tem esse aqui, se você reparar bem na tampa, ela tem uma inclinação que é justamente ajudar nisso aí. As rodas, nessa versão de entrada, ela é aro 15. Esses pneus já foram trocados, eu preciso confirmar, mas se não é o 9560, é o 9565, que é a medida que está aqui. Por ser o MSI, esse aqui é freio a tambor atrás e disco na frente. Os retrovisores não são aquecidos e não tem rebatimento elétrico. Ele é só realmente elétrico. O do outro lado, ele tem função tilt down, que de acordo com que quando você engata a ré, ele inclina um pouquinho para baixo para você conseguir ver guia, calçada, essas coisas. Essa cor eu preciso confirmar, mas eu tenho bastante certeza que é a cinza tungstênio. Ele é bem baixo, talvez aqui não dê para perceber tanto. Eu tenho 1,78 m, 1,76 m, não lembro de cabeça. Mas ele é bem alto. Para eu abaixar, ó, eu tenho que ficar mais ou menos quase, não exatamente de joelho, mas eu tenho que abaixar um pouco. Então ele é um sedã bem baixo, bem largo também. Ele tem janelinha atrás, que é para ajudar um pouco na visibilidade. Tem antena atrás também. A lanterna eu preciso confirmar, mas se eu não me engano ela acende nos dois lados. E aqui embaixo, só aqui que fica a seta e a ré.
certo? Por fora não tem muito mais para mostrar, agora vamos para dentro. Passando um pouco nos detalhes, na porta. Os vidros todos têm o One Touch para descer, então se você, ó, apertei uma vez, desce ali. Aqui também apertei, ele desce. Para subir, mesma coisa. Tá vendo? Ele tem tem o One Touch para descer e o One Touch para subir. Então você aperta lá, você aperta um pouquinho mais forte, todos eles descem. Se aperta, você pode soltar que todos eles sobem ou descem. Aqui ficam os comandos do retrovisor. E como eu falei, para funcionar o tilt down, você tem que colocar aqui no lado direito. Aí a hora que você... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Liguei. Tá na ré. Vou engatar a ré. Tá vendo? Ele vai inclinando um pouco e ele joga um pouquinho pro lado. É que aqui tá agora esse barulho irritante. Mas tá vendo? Eu desliguei o carro e ele volta. Vou girar a chave de novo para mostrar para vocês, ó. Desliguei a chave. Ele volta. Certo? Aqui ficam os comandos para trava central de porta. Então aqui destrava e aqui trava. Esse aqui é com um sensor de alarme. Aqui fica um porta-treco, porta-revista, alguma coisa assim. Essa parte aqui é almofadada, que é uma parte bem útil para você conseguir colocar o cotovelo na hora que você está dirigindo, só que é tecido. O painel, talvez não dê para perceber, eu vou deixar outra filmagem no meio, pois o painel, esse lado aqui, ele é um pouco inclinado para você. Então, eles são realmente pouquíssima coisa virada para o motorista, tanto que tem essa parte aqui que é para dar essa divisão assim, falar, não, isso aqui é pro motorista. Mas a pessoa que está no passageiro também consegue mexer. A central multimídia, essa aqui é simples, mas ela tem Bluetooth e ela tem algumas outras configurações, ela é touch também. Então você consegue configurar coisas básicas como grave, médio, agudo, volume, distribuição de som, dianteira, traseira. Vou voltar aqui um pouquinho mais para vocês. Essa aqui teria que deixar no celular. Por sinal, esse aqui também é um item do carro, tá? Eles vêm com isso aqui que é para justamente você conseguir prender o celular. Essa função fone é para você conseguir fazer ligação ou receber. Então ele já tem um microfone embutido para você receber ligação. E aqui, como dá para imaginar, esse aqui você volta para o rádio, dá para você configurar aparentemente até 15 estações, dá para você salvar. Mídia você volta para o Bluetooth. E car são funções do carro. Então aqui aparece a autonomia, quanto tempo o carro está rodando, quanto ele tá, qual a velocidade dele. E o legal é que isso aqui tem o seguinte, aqui ele mostra quantos quilômetros o carro ainda roda com o tanque. Então o que acontece? Conforme vai esvaziando o tanque, repararam que o carro andou um pouquinho? Então ele vai chegando mais próximo daqui, que é para indicar que já está chegando na hora de abastecer. Quer ver? Vou mostrar aqui, tá vendo? Ele recuou, liguei. Ele vai avançar um pouquinho. Então isso é um negócio bem legal dele. Aqui fica o pisca-alerta. As saídas de ar, se elas fecham completamente. Eu vou deixar a filmagem porque aqui não vai dar para aparecer tanto, mas elas não tem comando aqui assim para você de fato fechar. Ela tem você fechando totalmente para o lado ou para cá, você fecha a ventilação. Mesma coisa para esse lado aqui, você tem que fechar totalmente para o lado para ela conseguir ver que está fechada. Nesse lado ficam os comandos de seta. E como eu comentei, ele tem aquela função que você dá um toquinho, um toque só. Assim, ele pisca algumas vezes e você coloca para o outro lado também, ele pisca mais umas 3 ou 4 vezes, sem você ter que mostrar. Aqui ficam os comandos do farol. Você colocando para frente é o farol alto, você fazendo assim é só para dar aqueles relampejos de farol mesmo. Como esse carro tá com problema no airbag, não vai dar para mostrar aqui para vocês. Mas aqui ele tem com um computador de bordo que você troca algumas funções dele. Então esse aqui só tem algumas funções. A maioria das funções ficam no computador na multimídia, que eu já mostrei. Aqui fica... Ele é bem completo no geral, porque ele tem marcador de temperatura, tem
tanque de combustível, quantos litros tem, velocímetro e conta-giros. Aqui do lado ficam os comandos do farol, que esse aqui, por não ter neblina, você só mexe para cá e para lá mesmo. Você só mexe avançando para ligar a lanterna ou o farol alto. Ele não tem a função para você puxar, igual alguns outros têm. No volante, ele tem os comandos do rádio. Essa versão não tem piloto automático. Então aqui seriam realmente só funções do rádio, para você ir configurando ali de acordo com o que você precisa, avançar, retroceder música, ou você aumentar volume, essas coisas, tá vendo? Eu tô mexendo aqui, ele vai aumentando o volume. Precisar voltar também, aqui teria que realmente... Isso aqui são funções, todas essas funções aqui são dedicadas ao rádio e de acordo com cada lugar que você tá mexendo ali. Como eu falei, esse aqui não tem piloto automático. Por sinal, ele também não tem regulagem de altura nem de profundidade. É uma coisa que eu achei que ele tinha, mas a coluna é fixa. Porque eu procurei aqui, não tem. Eu imaginei que ele fosse ter pelo menos de altura, mas não, a coluna é fixa. Então, infelizmente, é uma perda. Eu fiquei um pouco chateado por isso, porque eu achei que ele fosse ter pelo menos de altura, mas ele não tem. Nesse lado aqui ficam os comandos do limpador. Então aqui você colocando para frente é o esguicho e você mexendo para cima e para baixo é o temporizador. Aqui ficam os comandos do ar condicionado, que aqui é o temperatura, liga e desliga do ar condicionado, o recirculação, desembaçador, e aqui são o recirculador ou desembaçador total também. E aqui a velocidade do ventilador. Por essa daqui ser a versão de entrada, aqui as outras versões mais completas têm alguns botões aqui também. Que não é o caso dessa, pois, como eu falei, a versão de entrada, então ela não tem nada aqui. Câmbio manual de 5 marchas. Alavanca do freio de mão, manual. Tomada 12 volts. Porta-copo, porta-objeto e mais um porta-treco aqui. Em questão de segurança... Eu já devo ter comentado, mas tem controle de tração, controle de estabilidade. Mesmo as versões de entrada tem 4 airbags, que são os 2 frontais e os laterais, que é o que fica no banco. Não tem o de cortina. Aqui temos um porta-óculos, que inclusive já tem um óculos. Essa parte aqui é um pouquinho emborrachada. Então aqui ficam o porta-óculos. Aqui ficam a opção de iluminação. Você deixando aqui assim, ele desliga completamente a função de você com a porta aberta aqui. Isso aqui também, por causa do erro do airbag, ela também não está funcionando. Mas como ela funciona? Nesse off, tanto você abrindo ou fechando a porta, as luzes vão ficar desligadas. Aqui fica como se fosse no modo automático. Você abrindo a porta, ele acende aqui. Você fechou a porta, ele desliga. Aqui também ele acende, de acordo com ele fica acesa fixa, e essas aqui na frente seriam as iluminações individuais. Então esse lado aqui acende aqui e esse lado acende desse outro lado. Aqui temos um tapa-sol simples, ele tem espelho, mas ele tem iluminação aqui em cima, não é no espelho. Do outro lado também tem a cortininha, como se fosse uma cortininha, e iluminação ali em cima também. Retrovisor simples, então ele não é fotocrômico, é um retrovisor simples. Não tem nenhum outro sensor além disso. Porta-luvas, aqui tem até os manual do carro. Só que ele não é refrigerado, não é nada, é um porta-luvas simples. Acabamento desse carro, como talvez você já conheça, é plástico. Plástico, 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 plástico. Plástico em todo lugar. Inclusive é um plástico que ele é um pouquinho... Não diria ruim de você mexer, mas assim, ele passa uma sensação de fragilidade. Vou ver se eu consigo passar para vocês aqui, ó. Isso porque esse aqui é um carro novo. Então o que acontece? Aqui você aperta um pouco mais forte, você já ouve o plástico trincar. É um problema porque é uma peça que você tem que fazer força. Então isso aqui com o tempo pode ser que quebre, ela comece a ressecar, trincar. Então essa peça aqui deveria ser um material um pouquinho melhor. Mas é algo que infelizmente é padrão. E essa versão conta com 6 alto-falantes, que são 2 frontais, 2 aqui atrás na porta e mais 2 tweeter, que é os que ficam aqui na coluna. Agora vamos um pouco ali para trás para eu mostrar como é o espaço interno que... Nossa senhora, isso aqui dá e sobra.
O banco tá regulado para mim, então reparem o espaço que sobra para minha perna. É muito espaçoso, é muito espaço. E ali na frente eu tô bem confortável, tá? Olha o espaço que falta ali para eu conseguir, porque dá para ficar um pouco mais, que meu pé na verdade chega a ficar até um pouco afastado da embreagem, ou seja, dá para eu colocar o banco um pouco mais para frente ainda. Então, espaço não é problema, diria que aqui atrás dá para se eu me apertar um pouquinho mais aqui, cabe mais uma pessoa, e todas as pessoas têm cinto de 3 pontos. Deixa eu tirar esse aqui também, deixa só aqui. Então, é um carro realmente pensado para 5 lugares, tem espaço de sobra para 5 pessoas, e isso não é problema nesse carro. Aqui atrás tem luz de cortesia, que você acendendo, como eu falei, como ela não está funcionando ali, ela funciona da mesma forma que as dianteiras. Você apertou aqui atrás, elas acendem, e só tem essa aqui no meio. Como eu mostrei, os outros alto-falantes ficam aqui. Os cintos dianteiros, eles têm regulagem de altura dos dois lados. E realmente aqui dentro seria isso. Uma das coisas que me surpreende é realmente o espaço interno. O espaço interno desse carro é realmente fantástico. Dá e sobra espaço, só que realmente não dá para reclamar. Aqui tem uns cabide, que é como se fosse realmente um cabide para você prender roupa ou você deixar preso alguma coisa. Agora, deixa eu abrir o motor. Esse aqui é 1.6 MSI. Ele não é corrente, é correia dentada, bobina individual, 4 bicos. Esse aqui é injeção indireta ainda, não é injeção direta. É um motor mais que provado no mercado, não tem problemas crônicos, é um motor que desenvolve muito bem, tem uma boa oferta de peças no mercado, então isso não vai ser problema para você. Certo? Então ele até sobra, como dá pra ver que assim, ele fica realmente bem sobrando no cofre. Arrisco dizer que dá pra colocar coisa bem maior aqui dentro. Uma das coisas legais que eu acho que as pessoas acabam não comentando é que o Virtus, e acho que até o Polo, eles têm 2 dobradiças. A maioria dos carros tem uma central aqui. O Virtus e o Polo não, eles têm 2 dobradiças. Certo? Aqui não tem muito mais o que eu comentar do motor. É um motor mais que conhecido e bem provado no mercado. Então, por causa das 2 dobradiças, às vezes você tem que... Aqui fechou bem, mas às vezes você tem que apertar um pouquinho mais para ela prender. Os bancos, ele não tem acabamento aqui mesmo, mas ele tem regulagem de altura. O trilho é manual também, então você apertando ele vai para frente ou para trás. Não tem outro ajuste além disso, ele não tem ajuste lombar, só tem realmente ajuste de altura. E o comando dele fica aqui, essa alavanca que tem aqui do lado. Soltou, ela trava no lugar. Então, esses realmente seriam as particularidades e mostrando tudo que o carro oferece. Acabando aqui, agora a gente vai lá para dentro para a gente dar uma volta. É isso aí, agora vou dar uma volta de Virtus. Uma das primeiras coisas que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Esse carro tem hill holder, então ele segura um tempo até o carro conseguir soltar, certo? Então aqui, né, eu vou tentar de novo, soltei o pé do freio, ele segura coisa de 1, 2 segundos até ele soltar de uma vez. Então é bem prático na hora de você sair, para quem não tem ainda muita prática. E como eu comentei, não reparem no erro do painel, porque isso aqui é provavelmente algum erro de airbag, alguma coisa assim, então ele vai ficar piscando. Mas a intenção aqui dentro é só mostrar um pouco para vocês como o carro se comporta, como que ele dirige e tudo mais, certo? Falando um pouco do desempenho, eu já cheguei a dirigir uma outra vez esse 1.6.
Ele, diria que é um motor que anda muito bem, ele tem uma resposta bem suave. Ele não anda tanto quanto os 1.0 turbo, por motivos óbvios, mas eu não diria que é um desempenho que é assim sofrível. Não é um carro que você vai sofrer no dia a dia. Ele tem um desempenho bem ok para um uso diário. Então não acho que isso aí vai ser problema para você, se você está esperando um carro que é uma das poucas, querendo ou não, uma das poucas opções manual que tem no nosso mercado. E esse aqui é manual de 5 marchas. Todos os 1.6 16 válvulas, eles são um manual de 5 marchas. Então esse aqui não foge à regra. É um câmbio que também já é bem provado no mercado. Se eu não estou enganado, esse aqui, o código dele é o MQ200, que é um câmbio que já tem uma certa idade no mercado já. Ele tem engates bem curtinho, aqui você tá vendo, quarta, terceira. Ele é realmente muito bom de manusear. Todas as marchas são bem suaves, você não é aquelas embreagens que... Falando no próprio pedal, ele também tem um curso razoável, não é uma embreagem com curso muito longo e nem muito curto, é um curso ok. E aliado, esse câmbio aqui também é maravilhoso. Eu gosto muito dos câmbios da Volkswagen e esse aqui não foge à regra. O freio dele também é excelente, apesar desse aqui, que nem eu já tinha mostrado, esse aqui é freio a tambor atrás, diferente dos Highline, que ele é freio a disco atrás. O MSI é tambor, só que ainda assim, diria que deu um curso de frenagem ok. Diria que é um câmbio com relações bem longas. Dá pra perceber que ele realmente preza o conforto mesmo. Ele não é um câmbio curtinho assim, com relação curta. Ele visa realmente consumo e economia, por assim dizer. Uma das coisas também que me chama a atenção nele é que ele realmente passa uma sensação assim de segurança, porque as colunas são bem grossas. Ele é sem contar que é um carro que tirou 5 estrelas, então é um carro já provadamente seguro. A estrutura dele é muito boa, a qualidade construtiva dele também é muito boa. Só que a visibilidade fica um pouco comprometida, porque como dá para perceber, as colunas são bem grossas e ele acaba deixando um pouco a desejar nesse aspecto. Então, de acordo com o que você vai ver, que nem até aqui do lado, você vai ver que a coluna é bem grossa e isso atrapalha um pouco a visibilidade. Mas não é nada que dê para você com o tempo ir se acostumando.
Essa versão, por ser a com aro 15, ela acaba sendo bem macia. Então as outras versões, que eu preciso confirmar a roda que eu tô na cabeça, que é a do Comfortline, eu não tenho certeza se ela é 16, mas eu imagino que ela deva ser. Mas eu confirmo ao longo do vídeo aqui se ela é realmente ou não. E só que esse carro com a 17, ele deve ficar, para quem gosta de um carro um pouco mais duro, uma condução um pouco mais esportiva, por assim dizer, guardadas as devidas proporções, ele deve ficar bem mais agradável de dirigir. Então essa aqui com a 15 ele acaba ficando bem macio e bem confortável, que é justamente a proposta talvez do MSI. E se alguém quer um pouquinho mais de esportividade, acaba pegando a Highline com os 1.0 turbo. Aqui nessa situação eu tava de quarta marcha. Reparem como ele desenvolveu muito bem. Então, conclusão. Apesar dessa aqui ser a versão de entrada, ela não deixa nada a desejar em várias das coisas aqui, dependendo do que você almeja. Ele é um sedã que ele é muito espaçoso, seguro, apesar de não ser a versão top de linha que conta com 6 airbags, ela já conta com pelo menos 4. Já tem som com Bluetooth, ar-condicionado manual de uma zona só, direção elétrica, controle de tração, controle de estabilidade e nada muito além disso em questão de conforto. Então, se você está procurando um sedã que, apesar de não ter o motor turbo, ele tem um motor que ele é já comprovadamente bom no mercado, não é um motor que falta peça e que vai te dar dor de cabeça. A maioria das peças dele pode ser encontrada na internet, então pode ser que certas coisas você não ache na autopeça da sua cidade, mas você consiga encontrar 90% delas na internet. É um carro que anda muito bem, freia bem, apesar de não ser freio a disco atrás, como eu já comentei. O motor, ele desenvolve muito bem em baixa e em média, mas em alta ele já não tem tanto fôlego. No mais, uma das coisas que me surpreendeu também, para concluir, é o isolamento acústico e o conforto. É um carro realmente muito confortável. Ele não é a versão top de linha, mas ele não deixa muito a desejar nisso. Você percebe que é um carro, você nota a qualidade de construção dele. Então, tanto que ele é 5 estrelas em crash test e tudo mais, e não é por menos. Então, seria isso. Meu veredito aqui é um carro muito bom. Gostei muito. É um carro que, novamente falando, é a versão de entrada. Ela desenvolve bem, tem bons itens de série. É um carro seguro. Só que você perde alguns itens que tem nas versões mais caras, obviamente. Mas, dependendo da faixa de preço do que você está disposto a pagar, esse carro continua sendo uma excelente opção. Ele tem tudo o que você espera para hoje no carro de hoje em dia. Ele é seguro, confortável, macio e ele te passa uma sensação de segurança muito boa. No mais, o câmbio, como sempre, que eu gostei bastante, que os engates são bem curtos, são um carro bem na mão. O que deixa a desejar é o padrão de todo Volkswagen, né? É plástico, 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 plástico e plástico. Esse é realmente o porém desses carros. É realmente o maior defeito deles. No mais, considere a compra de um desses. Se você não conseguir achar um turbo ou você tem medo da manutenção do turbo, esse carro aqui vai te atender muito bem. Tenho bastante certeza disso. Certo? Então, eu encerro por aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar a curtida. Por fim, considere se inscrever para me incentivar a trazer mais conteúdo igual esse. Certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.